Oi, gente, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual poema. Então, provavelmente vocês já ouviram falar de poema, talvez vocês já tenham lido um poema, mas o que é isso, né? Quais são as características desse gênero textual? Então, a gente vai ver isso na aula de hoje. Vamos, para iniciar, vamos saber o que é o poema, né? Então, poema é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes. O que são versos e estrofes? Então, os versos são as linhas, né? A gente tem uma estrutura diferente no poema. Se nós observarmos, por exemplo, um texto falando sobre alguém, por exemplo, um texto descrevendo alguém, a escrita vai ser, o formato vai ser diferente do poema. Porque o texto que a gente geralmente escreve é um texto corrido, é um texto que vai direto. E o poema é quebrado, né? A gente tem a divisão em versos. Então, geralmente esses versos, eles são contados, né? Tem o que a gente chama de métrica, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E para ter justamente aquela rima, aquele ritmo, né? Então, os versos são as linhas, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, eles vão formar as estrofes. Então, as estrofes são aquelas partes formadas pelos versos. Né? Então, qual é a finalidade, qual o objetivo do poema? Então, é expressar algum sentimento, emoção, crítica ou pensamento. Então, os poemas, eles podem trazer, né, algo sobre um sentimento que você tem, sobre amor, né? Muitos poemas sobre amor, inclusive um que eu trouxe para vocês sobre tristeza, ou sobre trazendo uma crítica, né? Criticar alguma coisa, algum problema que tem na sociedade, ou coisa que você acredita, né? Um pensamento que você tem. Então, vamos observar aqui as características principais, né, do poema, desse gênero textual. Então, como eu falei no comecinho, o poema ele é marcado pelo verso e métrica. Então, os versos eles vão conter uma quantidade de palavras que são contadas para que elas se encaixem corretamente, né? Quando, por exemplo, alguém canta uma música, o poema é bem parecido com a música. Inclusive, muitos poemas, né, foram escritos e depois se tornaram música. E para a gente observar a música, ela precisa, né, ter um ritmo, né? Não pode quebrar. Então, para ter um ritmo, o poema precisa dessa quantidade certinha de palavras. Alguns não precisam, né? Alguns são mais livres, são mais soltos, enquanto outros são mais rígidos. Aí a gente tem uma métrica certinha, né? Os versos vão conter a mesma quantidade de palavras. Também temos a estrofe, né? Então a gente observa que tem os versos vão formar as estrofes. Nós temos a rima, que é uma marca do poema, mas não é obrigatório. Então quer dizer que nem todos os poemas possuem rima, né? Os mais comuns, né? Quando a gente fala, vou escrever um poema, uma poesia, aí geralmente a gente coloca alguma coisa rimando, né? No final, mas não é obrigatório. E nós temos vários tipos de rima, né? A rima que rima um verso com o outro, ou alternadamente, né? Então, rimei o primeiro verso, rimo com o terceiro. Então, tem a diferença também nas rimas. E por último, o ritmo que eu já citei, né, inicialmente. Né? Precisa ter aquela fluidez para não ficar algo, né, desarmônico, sem harmonia. Então, agora, vamos observar os tipos de poemas, né? A gente tem aqui uma classificação dos poemas, de acordo com o que é citado, né, do seu conteúdo. Então, nós temos os poemas líricos, que são os poemas que expressam um sentimento, né, são os poemas mais subjetivos, que falam de algo, né, do coração, alguma coisa mais do ser humano mesmo, do indivíduo. Então, eu quero falar sobre o amor. Então, eu vou falar sobre algo que eu sinto em relação ao amor. Temos os poemas épicos ou narrativos. Então, os poemas épicos ou narrativos geralmente vão apresentar heróis e seres míticos. Seres míticos, por exemplo, sereias, fadas, gnomos, essas coisas. Então, a gente observa o escritor William Shakespeare, ele apresentava, né, ele escrevia, tem vários poemas dele que apresentam, né,
esses personagens míticos. Então, a gente observa um caráter mais épico e também narrativo, né, ao descrever a personalidade desses seres, desses indivíduos. Nós temos também os poemas dramáticos, que são feitos para serem ensinados. Nós temos aí um exemplo, né, o Alto da Compadecida. Ele é um poema chamado de alto. Nós temos os altos e farsas, né, que são aí dois tipos de poemas dramáticos. E nós temos o Alto da Compadecida, que provavelmente vocês já assistiram, vocês já viram, né? Chicó e João Grilo, que é, na verdade, um poema, né? Ele é um poema dramático que foi feito para ser ensinado, né? E aí tem a peça teatral, né? As pessoas ensinaram essa obra, e aí depois surgiu o filme, né? O Alto da Compadecida. Vamos lá. Eu trouxe esse exemplo aqui, que provavelmente vocês já viram, porque ele é muito citado e tem música, né? É uma música que foi feita inspirada nesse poema, que é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, escrito pelo poeta Luiz Vaz de Camões. Então, nós temos assim: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, observem que a gente tem ó, a quantidade de palavras, né? São casadas, né? Tem aquela quantidade semelhante. Nós temos a rima nos finais de cada verso. Aqui nós temos o verso, tá? Tem um, dois, três, quatro. Eles aqui, né? Todos essas duas estrofes, né? Essa parte e essa, elas contêm 4 versos. Já essas duas últimas contêm 3 versos. Então, ele faz, né, justamente essa contagem, né, para sair tudo bonitinho, tudo encaixado. E no final desses versos, nós observamos a rima. Então, aqui ele fala, termina com V, né, sem se ver. E aqui a gente tem essa alternância. Então, o primeiro verso rima com o último e o segundo verso rima com o terceiro. Então, ver e doer, sente, descontente. Continuando. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Então a gente tem aqui essa rima, esse sentimentalismo, né? Um sentimento, um tema subjetivo, que é o amor, a partir da visão do escritor, né? Do poeta. E nós observamos que ao longo desse poema vai falando sobre o amor, né? É algo que arde se a gente vê, é uma coisa que a gente se entrega, né? Então, ele apresenta, né? Ele fala o que é o amor na perspectiva, na visão dele. Então, pessoal, por hoje é só. Nós vimos na aula de hoje, né, o que é o poema, né, o gênero textual, a finalidade, os tipos de poema e também as características principais desse gênero. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Tentem pesquisar, procurar alguns poemas ou até escrever, né, de acordo com essas características aqui, sobre algo que você acha interessante, né, para praticar o que você aprendeu na aula de hoje. Então é isso, até a próxima aula e tchau, tchau.